Shalom, meus irmãos. Uma ótima tarde. Yahshua é o Mashiach anunciado pelos profetas. Meus irmãos, estamos no livro de Apocalipse, os 7 selos. Os 7 selos de Yahweh. Nesse momento, meus irmãos, Yahuana tem a visão dos chamaíns. E o querubim convida Yahuana a entrar no céu. Ele diz: vem, entraste aqui que eu te mostraste as coisas que devem acontecer no fim dos tempos. E aí começa a visão de Yahuana. Quando ele adentra nos chamaíns, ele vê na sua visão um livrinho enrolado com 7 selos. Os 7 selos é os 7 juízos na face da terra que vão acontecer. E no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 1, diz assim: a visão do livro do Cordeiro. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livrinho escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Cada selo desse, meu irmão, traz um juízo sobre a face da terra. E vi um mensageiro forte bradando com uma grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ninguém era digno, né, de abrir os 7 selos, a não ser Yahshua. Yahshua, ele era digno por quê? Porque ele sofreu muito aqui na terra, meus irmãos. Ele venceu todos os obstáculos colocados aqui na face da terra. Venceu o maligno, venceu a fome, venceu a morte, porque ele ressuscitou, né, assentou à destra do Todo-Poderoso e foi feito intermediador, foi feito o nosso rei, né, o nosso mestre, o nosso rabi. É ele que nos ensina, é ele que nos conduz, é ele que nos remiu. Então Yahshua se tornou um vencedor, venceu tudo que ele passou na face da terra ele conseguiu vencer e se tornou-se o rei dos Yaldim. Yahshua é o nosso rei. Então ele chorava muito, porque não havia ninguém que for achado digno de abrir e nem de ler, nem de olhar para o livrinho, né? Então se apresentou-se Yahshua, o leão da tribo de Aldar. E aí começa, meus irmãos, a abertura dos 7 selos. No livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 1, fala do primeiro selo. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então, meus irmãos, aqui nessa abertura do primeiro selo, fala de um cavaleiro, fala de um cavalo branco. E quem é esse montador do cavalo branco? Esse montador é o filho varão, meus irmãos. Não é o antimachia, como tem anunciado aí pelos falsos profetas, dizendo que o montador do cavalo branco é o antimachia. E não é, meus irmãos. Por quê? Porque no texto diz aqui, meus irmãos, que ele saiu vitorioso e para vencer, ele é o vencedor. É o filho varão que venceu. Venceu quem? Venceu Satanás. Por que ele venceu Satanás? Pelas palavras que saíram da sua boca, que foi Yahweh Todo-Poderoso que colocou, e foi Yahweh Todo-Poderoso que fez ele um vencedor. Então, meus irmãos, onde é que nós vemos isso? Nós vemos isso, meus irmãos, esse acontecimento no livro profético. Apocalipse, capítulo 12, versículo 5. E deu à luz a um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado para Yahweh e para o seu trono. Então ele está lá, meus irmãos. O filho varão, ele subiu. Mas quem ficou aqui? Ficou aqui os vencedores. Porque a escritura diz: eles o venceram, meus irmãos, por causa do sangue do Cordeiro. E nós vemos isso aonde, meu irmão? Nós vemos isso em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Eles os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Foi o que aconteceu com os profetas, né? Todos eles foram perseguidos, alguns foram mutilados, outros foram decapitados. Foi o que aconteceu também com os discípulos, e eles morreram testemunhando a verdade, falando de Yahshua, meus irmãos. É assim que vai acontecer com aqueles que estão, na verdade, que estão seguindo o caminho da salvação. Eles testemunham a verdade, por quê? Porque eles conheceram, eles vivenciaram, eles sabem quem é o filho e sabem quem é o pai. Então, meus irmãos, o montador do cavalo branco é o filho varão. São os vencedores.
né, da igreja do Mashiach. E o arco representa a mensagem da justiça, as boas novas que está sendo anunciada desde 2020. Foi quando tudo começou, 2020, meados de 2020, né? Surge o filho varão, surge os 144 mil homens e mulheres que estão anunciando a palavra da salvação, a palavra que cura e a palavra que liberta, né? Então o arco representa a mensagem, meus irmãos, que os 144 mil estão trazendo sobre a face da terra. Incansavelmente a mensagem da justiça, as boas novas, a mensagem verdadeira dos 144 mil, os ungidos, né? Os selados, os escolhidos desde a fundação do mundo. Eles foram escolhidos para trazer a mensagem verdadeira à face da terra. Eles estão derrubando essa Babilônia. Eles estão denunciando essa Babilônia de 144 mil, né? Os filhos de Ial, o filho de Ial e os irmãos de Ialcha. Então, esse foi o primeiro selo. E no segundo selo, diz o seguinte, Apocalipse capítulo 6, versículo 3, diz assim: havendo aberto o segundo selo, ouvi quando o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, agora é o cavalo vermelho. E que estava assentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a harmonia da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada, né, que se matasse uns aos outros. Morte, meus irmãos, nós vimos aí, né, uma guerra biológica, nós vimos aí um vírus mortal, só no Brasil, né, 1.700.000 pessoas aproximadamente morreram do Covid. Nos Estados Unidos quase 2 milhões de pessoas morreram, e o mundo por aí afora também teve muita morte, muitas pessoas. Então o que foi que aconteceu? A terra perdeu a sua alegria, perdeu a sua harmonia, né? Não houve mais harmonia, não houve mais paz na terra, conforme está dito aqui o texto. Este é o cavalo vermelho, né? E logo em seguida, né, vem o terceiro selo. E vem também um outro cavaleiro montando o cavalo, né? O terceiro selo. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. Agora é um cavalo preto, mudou de cor, meu senhor. O primeiro foi um cavalo branco, o segundo foi um cavalo vermelho, e o terceiro é um cavalo preto. E o que é que traz o cavalo preto? E eis um cavalo preto, e que sobre ele estava assentado, tinha uma balança na mão, né? E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Ou seja, meus irmãos, né, vai ter muita fome na terra. Por isso que ele traz uma balança, o cavalo preto, né, mostrando o equilíbrio, né? A balança nem está equilibrada para a direita, mais, e nem está equilibrada para a esquerda, mais, né? A balança está em termos de igualdade, né? Ou seja, meus irmãos, o que é que está demonstrando aí essa balança e esse cavaleiro preto, né? Por que está escrito o texto dessa forma, né? Uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, né? Representa, meus irmãos, que só vai poder comprar e vender, né, quem tiver o dinheiro, quem tiver o poder. E o que acontece, meus irmãos, nesse momento? Nós vimos Ialcha. Ialcha, ele foi tentado, meus irmãos, né, no deserto, quando Satanás apareceu a ele. Está escrito em Matitial, capítulo 4, versículo 1. Quando Satanás apareceu a ele, dizendo, transforma essas pedras em pães para poder saciar a tua fome. Aí Ialcha foi e replicou. Ialcha foi e disse, desaba daqui, Satanás, porque está escrito, somente a Ial adorarás e somente a Ial, né, prestarás culto. Por isso que Ialcha venceu Satanás. Venceu a fome naquele momento, faltava 40 dias e 40 noites que não comia, né? Estava no ruacho da fortaleza, né, que sustentava Ialcha, que dava o alimento para Ialcha. E isso quer dizer o que, meus irmãos? Quer dizer que os irmãos Eldim, na abertura desse terceiro selo, o cavaleiro preto, né, também vão passar por isso. Então a gente tem que estar no ruache nesse momento. Para quê? Para que a gente não fraqueje. Para quê? Para que a gente não seja vencido pela ganância. Porque vai ser ofertado cargos importantes, empregos importantes, né? Porque vão ver a fraqueza dos irmãos e eles vão tentar, né, de todas as formas, ganhar sua alma. Nós temos que andar no ruache, nada no físico, porque se nós estivermos no físico, nós vamos ser derrotados, mas não vai ser nesse momento, né, que o Satanás vai nos derrubar, meus irmãos. A Escritura fala, que diz aqui o seguinte, né, no final do texto,
Não danifiqueis o azeite e o vinho. Ou seja, não é permitido tocar nos 144 mil. O sal da terra, o azeite, o vinho. Ainda não foi permitido no terceiro selo. Nós vamos aqui para o quarto selo. O quarto selo, o que é? O cavalo amarelo. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia, vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, que estava assentado sobre ele, tinha por nome Morte. Agora você vê o espírito da morte montando o quarto cavaleiro. E vai trazer para a terra mortandade, meu irmão. Vai haver guerra, nação contra nação, reino contra reino, né? As pessoas vão se guerrear uns com os outros. Nesse momento também, porque vai ser aberto o quarto selo, mas já foi aberto o terceiro selo. Vai ser um selo perto do outro. O terceiro selo e o quarto selo serão abertos quase no mesmo instante. Então, vai ter a fome e vai ter a guerra. É o que vai acontecer, meus irmãos. Aqui vai ter nação contra nação, país contra país, pessoas guerreando, né? Morte em todos os cantos. Aquele país que estiver produzindo não vai poder vender para o outro, né? Porque está em guerra, está tendo guerra em todos os quatro cantos da terra. Né? Então, vai ser mortandade conforme está escrito aqui. Morte. E o inferno seguia. E foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra, com a espada, e com a fome, e com a mortandade, e com as feras da terra. Como eu falei para vocês, os animais vão devorar as carnes das pessoas. E no quinto selo? No quinto selo é a visão dos mortos por causa do testemunho. Essa visão, meus irmãos, e a Ohana teve, foram daqueles nossos irmãos que morreram anunciando Yahusha, que foram perseguidos, como o apóstolo Paulo, o apóstolo Saul, que viu Yahusha na estrada de Damasco, né, os discípulos, né, os profetas e todos aqueles que davam testemunho da verdade, que andavam no caminho da justiça falando de Yahusha. Né, eles foram mortos, perseguidos. Né, alguns foram decapitados, outros foram esfolados, outros jogados dentro das cisternas. Né, e eles foram para onde? Estão debaixo do trono. E a Ohana vê eles nesse momento. E eles dizem, ó Todo-Poderoso Altíssimo, até quando tu não nos vinga a nossa morte? Aí o Todo-Poderoso diz para ele, manda ele esperar mais um pouco e veste ele com os vestes purificadas, né? Que representam o sangue do Cordeiro. Vamos aqui o texto. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Yahweh e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro purificado dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aí foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. O que é que vai acontecer aqui no quinto selo? É morte mesmo. Morte, a morte já vinha sucedendo no quarto selo, né, com a quarta parte da população da terra que vai morrer, né, com a morte abertura do quinto selo. E aqui, meus irmãos, abertura do quarto selo. E no quinto selo, né, nós vemos exatamente, meus irmãos, aqueles que testemunharam a verdade, aqueles que falaram da palavra da justiça. Né? Então, eles clamavam com grande voz, dizendo, até quando tu nos vinga? E aí são revestidos, né, com a roupa purificada, e aí Yahweh disse que esperasse mais um pouco, até que os irmãos que estão aqui embaixo, né, que são os 144 mil escolhidos, sejam mortos como eles também foram, que se complete. E o sexto selo? O sexto selo, meu irmão, fala o seguinte, o sexto selo é a ira do Todo-Poderoso. É nesse momento que o Todo-Poderoso se ira com tanta mentira, se ira porque os 144 mil, os Yaldins, começam a ser perseguidos, começam a ser mortos. Né? O sal da terra está sendo tirado, né? Aqueles que falam da verdade, aqueles que conhecem Yahweh, eles vão ser perseguidos. Por isso o Todo-Poderoso se ira nesse momento. Né? Vamos aqui o texto para mostrar para vocês o que é que está relatando o sexto selo. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande temor de terra. E o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como
como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, que se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, com medo, do que está acontecendo, e também com medo do que vem por aí. Porque o que vem pela frente agora é a ira do Todo-Poderoso. Porque o sal da terra, os 144 mil, já não se encontram mais na terra nesse momento. E dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Ele se ira, é o Todo-Poderoso, e ao e o seu filho, o Cordeiro. Mas antes de tudo isso, meus irmãos, é salvo. É salvo os 144 mil, é salvo aqueles que testemunharam a verdade, aqueles que estavam na justiça, é salvo também uma grande multidão de pessoas. E aí é aberto o 7º selo. O selo representa a justiça ideal na face da terra. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E viu os 7 mensageiros que estavam diante de Iau. E foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro mensageiro e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os purificados sobre o altar de ouro que está diante do trono. Nós temos que orar todos os dias, 144 mil, porque nossas orações elas sobem até o céu e vai ser colocado dentro do incensário de ouro. E as nossas orações vai ser jogadas na face da terra, representando o nosso sofrimento, tudo aquilo que passamos. E ela vai fazer justiça, e vai jogar esse incensário também no trono da besta. Então, aí se começa, meus irmãos, as grandes profecias, o plano do Todo-Poderoso, quando o sal da terra foi tirado daqui. E a fumaça do incenso subia com as orações dos purificados, desde a mão do mensageiro até diante de Iau. E o mensageiro tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Portanto, meus irmãos, os 7 selos. Os 7 selos representam o juízo da face de Iau, Todo-Poderoso, na terra. Para aqueles, meus irmãos, que ficarem, passarão por grande sofrimento. Os 144 mil que estão trazendo a mensagem Kadosh, que estão falando das coisas do céu, que estão elevando o nome do Todo-Poderoso, eles serão poupados. A Escritura diz por quê? Porque eles foram protegidos pela bênção, pela sua invocação, por estarem dentro da verdade. Eles foram feitos desde a fundação do mundo para isso, para adorar o Todo-Poderoso, e eles estão adorando. Eles estão se purificando, falando de Yahweh Yahushua, falando dos nomes Kadosh, trazendo a verdade para todos vocês, meus irmãos. Portanto, meus irmãos, isso foi uma pequena demonstração dos 7 selos que estão escritos no livro de Al-Hana, no livro de Apocalipse. Eu espero, meus irmãos, mais uma vez ter contribuído, trazendo vocês as informações necessárias do Apocalipse, dos 7 selos de Al-Hana. Shalom, meus irmãos.